Graça e paz, bom dia a todos. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no nosso livro de estudo, Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículos de 1 a 5. De noite em minha cama, busquei aquele a quem a minha alma ama. Busquei-o, mas não o encontrei. Levantar-me-ei agora e andarei pela cidade, nas ruas, pelos largos, procurarei aquele a quem minha alma ama. Busquei-o, mas não o encontrei. Os guardas que rondam a cidade me encontraram e lhes perguntei: vistes aquele a quem a minha alma ama? Por pouco apartei-me deles, e então encontrei aquele a quem a minha alma ama. Agarrei-o e não o larguei, até que o trouxe à casa de minha mãe, e à câmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não desperteis e nem acordeis o meu amor até que ele queira. Graças a Deus pela palavra. Mais uma vez, esperamos que Deus nos abençoe através da sua palavra, que Ele nos fortaleça, nos petrifique, né? Que se estabeleça aí como um alicerce seguro, firme, aonde possamos construir o nosso edifício espiritual. Estamos numa sequência de estudos, aonde estamos estudando o que Salomão escreveu no livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos, um livro poético, um livro onde se exalta o amor, onde os relacionamentos podem ser preparados através de uma observância desses princípios, desses ensinos que certamente Deus tem permitido para regulamentar, para regular, para melhorar esses relacionamentos. E a nossa lição de hoje, o tema é a procura do amor. Vimos aí no versículo 1 ao 5 do capítulo 3, a atitude da Sulamita ao perceber a ausência do seu amado. Ela então sai à procura, ela vai buscá-lo e ela consegue encontrá-lo, traz de volta, o agarra e o prende para que ele não se vá mais. Então a procura do amor é o nosso foco, é o nosso objetivo para hoje. E na leitura devocional, vocês viram em Gênesis 24, 1 a 8, 42, 51, 63, 67, buscando a noiva certa. Os antigos, eles tinham esta preocupação, eles tinham esse cuidado, e eles queriam seguir a orientação de Deus. E lá no princípio, nós podemos observar que era muito comum os relacionamentos entre parentes. Abraão era casado com Sara, sua meia-irmã, e a gente vê isso com frequência, primos. E depois, é óbvio que não houve mais essa necessidade, mas a princípio sim, houve essa necessidade. E Abraão, ele tem um cuidado especial com Isaac, e ele manda Eliezer, o Damasceno, o seu servo, ir até a casa dos seus parentes e encontrar dentre os seus parentes uma esposa para o seu filho, não querendo correr riscos de que o seu filho viesse a se casar com um jugo desigual.
não querendo correr riscos que o seu filho viesse, de alguma forma, mesclar a raça deles, mesclar a nacionalidade deles, mesclar até mesmo a religiosidade deles. E ele é bem sucedido, Eliezer é bem sucedido, Deus o direciona e ele encontra exatamente aquela que Deus havia preparado para Isaac. Irmãos, é muito importante, principalmente vocês que são solteiros, terem esta fé, terem esta esperança em Deus. Como Davi disse, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Coloque esta questão nas mãos de Deus. Ore e peça para que Ele prepare o seu cônjuge, aquele que vai se unir, aquele a quem a sua alma possa amar e constituir família. E certamente Deus estará nessa direção, nos dando esta direção. Muito bem, nós estamos já habituados a tratar Cântico dos Cânticos de uma maneira muito poética, né? Como de fato o livro é. E o que nós encontramos aqui? Uma linguagem apropriada, um tratamento apropriado, de um homem apaixonado por uma mulher e de uma mulher apaixonada por um homem. Nós não podemos cometer o erro de fazer paralelos, querer fazer comparações. Não é este o propósito. O propósito é que esta história, o propósito é que estes ensinamentos sirvam de exemplo, de lição, não para comparar ao nosso, mas para que nós possamos nos espelhar e buscar aprender dentro desse relacionamento algo que possa também melhorar o nosso relacionamento. Então, a procura do amor. Então, sempre aqui numa linguagem poética, uma linguagem romântica, que certamente nos ensina uma maneira correta de tratar esses assuntos do coração. Não dá para a gente tratar isso de uma forma diferente. É preciso que haja muito romantismo. Preciso que haja aqui muita essência do amor, porque foi Deus que fez assim, foi Deus que nos constituiu assim. Então é realmente muito bonito poder ver aqui que tanto o homem quanto a mulher, eles não economizam elogios, e ela fala, a Sulamita, ela fala, nós podemos perceber na sua fala um carinho muito grande em relação ao seu esposo, ao seu amado. Durante todo esse tempo que nós estamos estudando, eu tenho falado para os irmãos da importância de, como vimos na lição anterior, elogiando-se mutuamente, como vimos o tratamento que um dedica ao outro, onde um sempre está elogiando, sempre está exaltando as qualidades. E isso é muito importante, irmãos, que todos nós também possamos procurar melhorar nossos relacionamentos. Há uma frase que diz que não existem pares perfeitos em relação ao casamento, que pares perfeitos só de luva. Eu concordo que o casamento não é um relacionamento fácil, se trata de duas pessoas diferentes que se unem em uma só para viverem o amor. Mas os obstáculos, como vimos na lição passada, eles estão aí para serem superados. E quando nós percebermos que o melhor está sendo ameaçado, nós precisamos eliminar aquilo que pode estragar o relacionamento.
Mas aqui nesse trecho do livro, o texto diz que ela deseja muito encontrar o seu amado. Em outro ponto, nós vimos que quem estava à procura dela era o seu amado. Como vimos, que ele vinha como uma gazela, como um cervo, vencendo todos os obstáculos e certamente destruindo a raposinha ou as raposinhas que danificavam a vinha. Mas aqui nesse ponto nós já encontramos uma mudança onde não é ele que está à procura dela, mas sim, ela está procurando. Isso chama a minha atenção e deve nos mostrar que deve existir uma ação dos dois lados. O casamento, o relacionamento conjugal, ele não deve ser alimentado, ele não deve ser tratado, ele não deve ser decidido apenas por um dos cônjuges. É importante que ambos se dediquem, é importante que ambos se entreguem. Ora, era ele que se preocupava e que procurava, ora, era ela que se preocupava e procurava. Então, não transfira apenas para o outro as responsabilidades, mas assuma as suas responsabilidades como parte desse processo, desse conjunto que é o casamento. O momento do reencontro entre a Sulamita e o seu noivo é o ápice dessa procura, né? O momento do reencontro é o ápice dessa procura. O amor encontrado, a Sulamita consegue encontrar aquele que ela tanto procurava. E quando encontra, eles então podem celebrar, eles podem festejar. Então, é exatamente o momento do reencontro que encontramos a temperatura mais elevada, o ápice dessa procura. E lembrando que o amor, ele deve ser procurado, ele deve ser buscado até ser encontrado. Deus tem feito assim. A Bíblia fala que o pastor, ele deixa as 99 ovelhas no aprisco, presas, e ele sai à procura da 100ª ovelha, aquela que fugiu, aquela que se perdeu, e ele a procura até encontrá-la, e quando a encontra, coloca em seus ombros e a leva de volta para o redil. Detalhe, a Bíblia diz que a alegria por uma ovelha perdida, a alegria de reencontrar ou de encontrar aquilo que se busca é maior do que a alegria que se tem pelas 99 já conquistadas, que estão presas no aprisco. Então, é importante procurar, é importante buscar o amor até encontrar. E segundo a sugestão do autor, nós podemos aqui ver algumas evidências, algumas frases e palavras que estão em evidência. São elas: primeiro, busquei o amado da minha alma e encontrei. Estas 3 palavras e frases é muito falada nesse momento aqui. E o que nós queremos? Nós queremos tirar lições importantes, porque foi Deus quem criou o casamento. Foi Deus que criou o amor. Foi Deus quem nos criou. E tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito desse assunto, Deus certamente tem disponível. Deus nos ensinará através da sua palavra. A primeira coisa que queremos enfatizar, segundo aí o nosso estudo da lição, aquilo que o autor desta lição nos fornece, o prazer do casamento não está limitado ao físico. O casamento, irmãos, ele não é apenas uma união física. Ele é, sim, também antes uma união
espiritual. A Sulamita, ela diz, o amado da minha alma. É interessante porque se você for analisar todos os relacionamentos, e para isso eu quero te convidar a fazer um exercício, você e o seu cônjuge, como tudo começou entre vocês? Obviamente não foi através de um contato físico. Acho que não dá para ser assim. Mas o que chamou a nossa atenção? Um olhar, a voz, o jeito, admiramos. Algo nos chama a atenção. E depois nos aproximamos. Então, antes de um contato físico, deve sim existir um contato ou um entendimento espiritual. Então, o casamento ele deve ser uma união espiritual antes de ser uma união física. Muito embora a maioria das pessoas elas tenha a ideia de que o casamento ele está muito mais ligado a este campo físico, tudo está relacionado ao físico, ou quase tudo, na verdade, isso não deve ser assim. Nós queremos explicar por quê. Por que nós não devemos priorizar tanto a questão física? Porque nós precisamos entender que o espiritual deve vir em primeiro lugar. A primeira questão é óbvia, é porque a parte física ela tem um problema. Ela se deteriora, ela vai acabando. A nossa fortaleza, a nossa beleza, a nossa virilidade, ela só acaba. É uma tendência. Mas, irmãos, a nossa alma, o nosso homem interior, nosso homem espiritual, nossa beleza interior, ela permanece. Se nós analisarmos a morte é o momento quando o nosso físico é destruído. Mas a nossa alma, ela não é destruída. A nossa identidade, ela não é resetada. Nós vamos sempre continuar existindo no plano de Deus. Então, se o relacionamento ele for baseado apenas na questão física, então estamos dizendo que os nossos relacionamentos eles não podem durar muito. Por quê? Eles só vão durar até a morte. Porque o físico dura somente até a morte. E existem também problemas, né? Problemas de saúde, existem problemas de acidentes que podem comprometer a questão física e nós não podemos estribar nossos relacionamentos apenas na questão física. A Sulamita, ao dizer o amado da minha alma, ela está deixando claro para nós que antes do físico vem o espiritual. A alma aqui pode representar a totalidade do nosso ser. Então, os nossos cônjuges, eles não são apenas um pedaço de carne, eles não são apenas físicos, mas são seres, são almas que têm personalidade, que têm sentimentos, que têm qualidades, que têm defeitos. Então não podemos nos prender apenas à questão física, porque a questão física vai passar. E se relacionamentos fossem baseados apenas em questão física, talvez o auge seria apenas a juventude. Mas o casamento não é só para a juventude, o casamento é para a vida toda. Ela o ama, não apenas por seu físico e o que ele pode representar, mas ela o ama também por sua, segundo o texto, pureza da mente, pelos seus sentimentos. Isto é atrativo. Isso faz parte, conta pontos para ela. Ela não está aqui apenas elogiando o porte atlético, físico do seu amado, mas ela está elogiando a sua alma também, a sua pureza, os seus sentimentos verdadeiros. Então, um bom relacionamento conjugal,
ele precisa juntar união espiritual, mental, emocional e física. Percebam que é um conjunto, não apenas uma coisa, mas é um conjunto que deve trabalhar junto. Quando pensares em se casar, quando pensar no seu próprio casamento, lembre-se disso, não é apenas a questão física que deve ser colocado em evidência, mas a questão mental, espiritual, emocional e física deve sim ser colocado em evidência. O espiritual ele deve vir primeiro porque nós somos seres espirituais e nós dependemos de Deus, que é um ser espiritual. Nós dependemos da graça de Deus para existirmos, para vivermos. E a Bíblia nos ensina que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então nós fomos ensinados que a coisa mais importante na nossa vida é a vida espiritual. No casamento não poderia ser diferente. No casamento, no relacionamento, a parte espiritual, ela deve vir em primeiro lugar. Então, primeiro o espiritual, depois as demais coisas. Assim vamos sendo formados no nosso caráter. Por quê, irmãos? Olha que interessante. Maridos e esposas convictos de sua responsabilidade espiritual, vamos dizer assim, maridos e esposas que são cristãos comprometidos, eles não vão ter dúvidas em aceitar valores da palavra de Deus. Eles não vão ter dúvidas em entregarem-se para a direção do Espírito Santo na sua vida conjugal. E quando isso acontece, este é um casal feliz, este é um casal orientado, este é um casal bem-sucedido, porque não está seguindo o conselho de ímpios, não está se assentando na roda dos escarnecedores, nem se detendo no caminho dos pecadores, mas está meditando na lei do Senhor de dia e de noite, está colocando as coisas espirituais em primeiro lugar, está buscando a orientação e a direção de Deus, o Criador do casamento, e ele então estará municiando, dando todo o suporte para que haja felicidade nesse relacionamento. A harmonia a nível mental, emocional, deve preceder a união física. Por isso, se nós observarmos, eu sei que a sociedade moderna, o mundo imoral, tem manchado muito o plano original de Deus. O divórcio, por exemplo, é algo que mancha o plano original de Deus. Quando Jesus falava sobre este assunto, ele lembra os seus ouvintes que no princípio não era assim. Como era no princípio, um homem deixava pai e mãe, se unia à sua mulher e se tornava uma só carne, e somente a morte poderia separá-los. Jesus está dizendo que no princípio era assim. E quando nós olhamos a história, nós vamos ver que um homem e uma mulher, antes de ter um ato físico, muita coisa boa acontecia, muita união mental, espiritual acontecia. Então, antes de se ter um contato físico, uma relação sexual que é físico, é preciso que haja entre duas pessoas uma identificação, é preciso que o sentimento brote, é preciso que tenhamos amor por aquela pessoa. E o ato físico, olharemos até o final da lição, ele é apenas um ápice, ele é apenas um fruto de um amor que já acontece antes de um relacionamento ou de um contato físico. Cada cristão, ele deve pensar e agir de acordo com a sua fé, porém, respeitar a individualidade um do outro. Embora somos duas pessoas unidas em um só, como diz a Bíblia,
ainda precisamos respeitar a individualidade de cada pessoa. É importante num relacionamento ter sensibilidade em relação ao outro. Saber, né, quando o seu cônjuge está precisando de ajuda. Não ser insensível, não ser tirano, mas ser companheiro, companheira, ser amigos, saber entender as necessidades, os problemas, os traumas e estar juntos para poder ajudar. É muito importante que todos aqueles que queiram se casar, antes possam ter a certeza de que existe uma identificação, de que existe uma harmonia. Até mesmo, irmãos, para os noivos, para os namorados, chegarem a cogitar essa possibilidade. Caso o meu marido, caso a minha esposa não possa, por algum motivo, não atender às minhas necessidades físicas, mesmo assim eu vou querer estar com esta pessoa, então é preciso que haja uma identificação, haja uma harmonia antes, para que depois possa dar continuidade. Então, a união física aqui será o clímax, o ponto recompensador, o fruto certo de um momento harmônico que está no caminho certo. Então, físico não vem primeiro. Primeiro vem o espiritual. Nós precisamos aprender assim. Segunda coisa, o casamento ideal implica em uma busca intencional. Bom, aqui no texto fala que a esposa, ela sai em busca do esposo. Aqui podemos perceber que ela não sente sua separação apenas no sentido físico. Ela sente falta da sua companhia, no sentido de poder ouvir, de entender, de aconselhá-la. Ela sente falta do marido para ouvi-la. Ela sente falta do marido para entendê-la. Ela sente falta do marido para lhe dar conselho. Ela sente falta da sua liderança espiritual. Ela sente falta da sua presença espiritual, do seu envolvimento com ela. Ela não está aqui lamentando, sentindo falta apenas no sentido físico. E ao sentir a sua falta, ela vai atrás, porque ela quer encontrá-lo. Ela quer encontrá-lo. Irmãos, às vezes é possível estar juntos fisicamente e ainda assim estar distantes espiritualmente. Há muitos casais que estão presencialmente juntos, fisicamente juntos, mas há um distanciamento tão grande um do outro que é uma coisa terrível. E a ideia nossa é buscar, é procurar, é ir atrás. O conselho de Salomão a respeito de correr atrás, de buscar e de ao perceber que alguma coisa poderia estar ameaçando, neutralizar, é muito importante, porque nós precisamos ir atrás do amor. Eu queria dar um conselho a todos os casais que estão juntos fisicamente, mas estão distantes espiritualmente, emocionalmente, para que façam uma reavaliação desta situação. Isto é o famoso viver de aparência. Para os outros está tudo bem, estão juntos, estão andando de mão dadas, aquilo, outro. Mas no fundo não há entre eles uma sensibilidade. Um não sente falta, ou não busca, não vai atrás para tentar corrigir, consertar. É sempre importante que haja diálogo, é sempre importante que haja discussões a nível controlado para tentar juntos resolver os problemas que ao longo da vida vão surgindo. Ao longo da vida é muito bom, porque passamos por fases. E eu tenho falado que Salomão e a Sulamita estão vivendo uma fase áurea, um momento mágico, onde tudo é belo, onde tudo é perfeito, onde tudo o amor domina. Mas é óbvio que com o passar do tempo as coisas se desgastam, vêm os filhos, vêm os problemas, vem a velhice, vêm as limitações,
E nós precisamos estar nos adaptando para cada ciclo desse relacionamento, para viver dentro do propósito e do plano de Deus. Por isso é importante, irmãos, lembrar que o casamento ideal implica uma busca intencional, aonde quando sentirmos que está em falta, onde sentirmos que corre risco, nós precisamos buscar, nós precisamos nos colocar na brecha e batalhar pelos nossos relacionamentos. Então, ela sente a sua falta. O que ela faz? Ela vai atrás porque ela quer encontrar. O que você faz quando você sente falta? Critica? Se fecha? Quer pagar com a mesma moeda? A mulher sunamita, ela não faz assim. Ao sentir falta, ela entende que precisa ir atrás. Há muitas esposas que às vezes sentem que estão perdendo seus maridos e não estão fazendo nada para recuperá-los. Há muitos maridos que sentem que estão perdendo suas esposas, mas não estão fazendo nada para recuperá-los. Não é assim que pensa a sulamita. Ela vai atrás, ela busca, ela quer encontrar. Então, é preciso sentir a ausência. E quando sentirmos esta ausência, nós precisamos ir atrás. Segundo o autor, existem 3 coisas que representam esse distanciamento relacional entre o casal. Quais são elas? Bom, esse distanciamento pode ser espiritual, pode ser emocional, pode ser físico. Mas a maneira que cada um reage revela o que verdadeiramente é importante. Olha que bacana. Nós temos uma primeira reação, muito comum, chamada substituição, onde um dos cônjuges começa a substituir aquilo que faziam juntos, aquilo que tinham juntos, por uma outra coisa, como uma rota de fuga. Aqui na nossa lição, o autor coloca como um hobby. O que é um hobby? Um hobby é um serviço, é uma distração, que não é a coisa mais importante para nós, mas que acabamos usando para nos distrair, para ocupar o nosso tempo vago. Então, muitos começam a substituir o tempo que passava junto com o seu cônjuge por outra coisa, para ficar longe. Isso é muito comum na velhice, onde um se isola para um canto, o outro se isola para o outro, porque já não se suportam mais. Porque um já não aguenta ouvir a voz do outro, porque um se irrita com facilidade em relação ao outro. Não é possível passar tempo juntos, não é possível fazer nada junto, porque o relacionamento está totalmente desgastado. Então entra essa primeira reação. Diante do distanciamento, a substituição. Começa a fazer outras coisas. E esta é uma fuga extremamente perigosa, porque ela pode abrir brecha para inimigos indesejáveis. É nestas brechas que surgem as amantes, os amantes. É justamente nestas brechas que surge muitas vezes o alcoolismo, as drogas. É nestas brechas que muitas vezes brotam e surge a imoralidade. Um é para cuidar do outro. Paulo disse que se for para viver abrasando, é melhor se casar. Entendam que um tem necessidades que o outro pode supri-las. E quando há um distanciamento e não há uma busca para corrigir, é muito perigoso quando se tenta substituir por coisas que não são essenciais no relacionamento. Então esta primeira reação é a substituição. A segunda reação é o vitimismo. É óbvio que o autor está usando aqui um outro termo, mas esse termo talvez expressa melhor, vitimismo. Não querendo ser responsabilizado
por qualquer problema, sempre colocando sobre o outro as culpas de tudo que acontece. E assumindo o papel de vítima, de coitadinho, de sofredor, faz com que toda a culpa e responsabilidade seja transferida para o outro cônjuge. Isso definitivamente não vai resolver os problemas. Pelo contrário, isso só vai piorar as coisas no relacionamento. Lembre-se, não deve fugir, não deve encontrar rotas alternativas. É preciso encarar os problemas. A Sulamita, ela vai, ao sentir o distanciamento, ela vai atrás até encontrar. A terceira reação, então, é buscar a solução para o problema. A Sulamita age de forma radical e diferente. Ela não está disposta a fazer como os outros. Ela não aceita a ideia de trocar o seu amado por coisa alguma. E ela não se tranca em sua casa, emburrada, né? Mas ela reage, ela toma decisão, ela sai da sua zona de conforto, ela se expõe. E ela vai imprimir a sua busca até encontrar o seu amado. Às vezes, irmãos, a busca é mais do campo das emoções, do psicológico, e não literalmente um distanciamento físico, como eu falei. Às vezes o relacionamento físico entre você e sua mulher pode estar muito bom, mas talvez não esteja bom a relação das emoções, da parte psicológica, da sensibilidade, de um poder entender o outro. A terceira parte aqui, que é a parte final, o epílogo, é preparando uma união matrimonial feliz. Ela encontra o seu amado, seja o que for que os estivesse separando, ela consegue vencer e agora ela o tem novamente. O que ela faz? A Bíblia fala que ela o agarra firmemente e ela não o deixa ir mais embora. Ela quer entender dele por que ele se ausentou. E então prende de forma a não deixá-lo mais ir embora. Não é tapar o sol com a peneira. Não é ignorar as coisas que acontecem. É preciso tratar os problemas. Por que você se ausentou? Por que está distante? Por que não está participando? O que está acontecendo? Esta é uma maneira correta de tratar para não perder novamente. O amor, ele prende porque cuida. E quem é amado, certamente não quer ir embora. Irmãos, esse reencontro, ele foi mais do que um reencontro físico. Ela agora o tem novamente como ela queria, sensivelmente, alguém que a ouvia, alguém que lhe aconselhava, alguém que compartilhava com ela todas as coisas, não apenas a questão física. E agora eles precisam celebrar, e essa celebração será, sim, uma união física e espiritual, constituída aqui ou identificada como a consumação do casamento, que é uma união espiritual e também uma união física. Bom, concluindo a nossa lição, nós também estávamos separados de Deus. Um grande abismo chamado pecado nos separava de Deus. E esse abismo era intransponível ao julgar a nossa condição. Nós, seres humanos, jamais poderíamos transpor esse abismo. Mas algo maravilhoso aconteceu. Deus, com seu grande amor com que nos amou, Ele assim nos buscou até nos encontrar. Por isso, João disse que nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E foi nele, e é nele, que nós encontramos a paz, o gozo, a alegria. É nele que nós nos sentimos realizados, completos. Por isso, não se afaste de Deus. Não se afaste do seu cônjuge, porque tanto Deus quanto o nosso cônjuge representa estabilidade, representa sustento, representa alegria, gozo, paz, felicidade. Deus só nos faz coisa boa, nosso cônjuge só nos faz coisa boa.
Então não se afaste daquilo que faz o bem para você. Não se afaste daquilo que pode ser benéfico para a sua vida. Porém, se alguém se encontra afastado, precisa voltar, precisa estar junto daquele que ama a sua alma. Deus te ama, o seu cônjuge te ama. Não se afaste, volte. Se alguém se afastou de você, faça como a sulamita. Vai você atrás, procure até encontrar. E quando encontrar, celebre. Saia à procura do amor. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Certamente, Deus nos abençoará com a sua palavra. Quando agirmos corretamente, quando seguirmos a orientação de Deus, nós seremos extremamente felizes. A felicidade não é uma utopia, a felicidade não está naquilo que Deus não preparou para você, a felicidade está sim naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus preparou para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu relacionamento e que juntos possamos estar buscando aquilo que faz tanta falta na nossa vida, que é o amor. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, fiquem em paz.